professor, quais são os tipos de avaliação que nós temos? Quais são os modelos de avaliação? Muitos, infinitos. Nós usamos todas as técnicas da psicologia, entrevista, diagnóstico, modelagem computacional, nós usamos, vai depender também do nível de diagnóstico que a gente executa, porque esses tipos de procedimento de avaliação vai depender do que queremos com a avaliação. Qual o objetivo da nossa avaliação? Então, se a nossa avaliação ela é clínica, para que tipo de clínica? Para que tipo de sujeito? Um sujeito que a gente está trabalhando naquela fase que estamos desenvolvendo a profissão, ou uma pessoa que a gente está querendo entender, né, toda a perspectiva de processos psicológicos dele para começar um trabalho. A depender da fase, nós vamos usar uma avaliação específica, a depender do sujeito e a depender do tipo de formato de contrato que temos com aquela pessoa, tá? Uma avaliação organizacional, empresarial, de diagnóstico, de entendimento do propósito de vida vinculado à empresa é totalmente distinta de uma avaliação puramente clínica. Uma avaliação jurídica é totalmente distinta de uma avaliação plenamente clínica. Por isso que a gente fala que os nossos processos de avaliação, eles são eles são centrados, tá? Sobretudo no que nós realizamos dentro de um formato de consultório, de um formato clínico específico, tá? Lembrando mais uma vez, como está aqui nesse exemplo dessa sala, tá? Pessoal, alguns alunos perguntam, pô, professor, a minha sala tem que ser uma sala assim? Claro que não, essa daqui é uma sala, simplesmente como modelo ilustrativo, né? A sua clínica ela precisa ter a sua cara, ela precisa desenvolver a sua identidade, o que você acredita em termos de modelo de desenvolvimento, né, do seu trabalho. Então, por exemplo, na psicoterapia integrativa, nós temos o espaço, tá, que é o divã, que é o espaço aqui, ó, onde o paciente ele fica. Inicialmente ele começa a sessão aqui, né, sentado. Muitas das nossas sessões iniciais são sessões mais objetivas, então ele está sentado. Tem um determinado momento que ele deita, que ele vai para o divã. Tá? E nós desenvolvemos o nosso sistema de avaliação aqui. Ó. Tá? Sentamos aqui, nessa parte aqui, nessa parte A. E o paciente senta aqui, nessa cadeira onde você realiza o processo de avaliação aqui. Então ele tem que estar organizado com os testes aqui em cima da mesa, de maneira que você tenha a área de trabalho do paciente e a sua área de trabalho aqui. Se você vai usar computador, se você vai usar elementos, já deixe isso pré-formatado. Normalmente os espaços de avaliação, elas são organizadas dessa forma quando você vai usar teste e de uma forma mais direta, sem obstáculo na frente, quando você vai utilizar uma entrevista ou um sistema que seja mais subjetivo, onde você não vai utilizar a técnica. Então, você coloca o paciente sentado aqui e você realiza a entrevista sem obstáculo entre você e o paciente, de maneira que o vínculo, que os processos eles estejam mais bem alinhavados, para que crie uma situação de colaboração maior, tá? A avaliação ela é 100% transparente. O paciente ele vai ter acesso ao laudo, ao diagnóstico, ao resultado final da avaliação. As avaliações você discute com o paciente, tá? Você checa mais informações e é importante que você colete, né, todas as informações necessárias para a execução adequada do seu trabalho. Importante lembrar que você coloque o mínimo de estímulo. Aqui, por exemplo, já tem estímulo demais, ó. Já tem estímulo demais aqui nesse consultório. Então você já deixa o mínimo de estímulo para poder não dispersar. E todos os procedimentos, se você for usar teste psicológico de avaliação, você vai seguir as normas do teste para as pessoas, os alunos que são psicólogos, tá? Professor, eu não sou psicólogo, eu posso usar teste psicológico? Não, psicológico não, mas existem ferramentas de medida, ferramentas de avaliação que são de acesso aberto e essas sim você pode usar. Professor, eu sou psicopedagogo, eu trabalho com a parte da fisioterapia, eu trabalho em outra área, que eu não tenho formação psicológica. Eu posso fazer avaliação? Pode. A sua avaliação só não será uma avaliação psicológica, mas será uma avaliação
derivada, dedicada à área que você trabalha. Então, o pedagogo ele realiza a avaliação, mas é uma avaliação psicopedagógica. Um profissional de fisioterapia que avalia processos da motricidade, ele vai também avaliar esses aspectos. Mas aí eu faço entrevista também, claro, você vai precisar entender toda a dinâmica, o que é que causou aquele problema motor, como o corpo da pessoa está respondendo sobre aquele determinado aspecto, para que você possa realizar um trabalho integrativo. O trabalho integrativo e as técnicas e processos que você utiliza para melhorar um paciente numa determinada perspectiva, eles envolvem, né, o início de processo onde você vai entender como de que maneira que aquele tipo de processo foi organizado e instaurado naquele paciente. Então você utiliza, independente da sua área de formação, a avaliação, tá? A diferença é que os psicólogos eles podem avaliar um pouco a mais, né? Eles podem realizar um conjunto de avaliação com o uso de ferramentas específicas que foram desenhadas pela psicologia, que são de uso exclusivo do psicólogo. Aqui, da mesma forma que o médico ele pode usar, né, medicação, ele pode receitar medicação dentro da área de especialidade dele, o psicólogo também o faz, né, só que com ferramentas específicas da psicologia. Então, fazendo uma analogia, o médico usa remédio, o psicólogo usa teste psicológico. Entretanto, existe uma infinidade de métodos de avaliação que são disponíveis para os outros profissionais, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com um profissional que está desenvolvendo o corpo, que ele precisa desenvolver um conjunto de ferramentas da psicoterapia, da psicologia integrativa, de como trabalhar melhor, né, naqueles aspectos. Então a psicologia integrativa ela vai ter um conjunto de know-how técnico e tecnológico para que você também consiga, né, instaurar um novo padrão de conduta, um novo padrão de comportamento naquele seu cliente. Para isso você precisa entender o cliente, entender de onde veio aquilo, como é que o processo foi estruturado, como é que o processo foi formado. E existe um conjunto de procedimentos de avaliação que nós fazemos aqui na psicoterapia integrativa. Uma questão central: esse ambiente tem que estar arejado, organizado, estruturado, bem desenvolvido, com domínio da técnica e harmônico.